Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com uma alegria muito imensa no coração que mais uma vez estamos aqui para trazer ao coração de você, ouvinte, um estudo sistemático das nossas lições bíblicas de escola dominical. Nós temos hoje como tema a Assembleia de Jerusalém. E hoje nós veremos como os apóstolos trataram um problema que estava surgindo na igreja, principalmente na igreja em Antioquia. Comigo, presbítero irmão Luiz, professor de escola dominical, diácono irmão Marcos, aí na filmagem, fazendo esse trabalho acontecer. E eu quero convidar você, pastor de igreja, professor de escola dominical, pai de família, jovem, todos vocês que precisam e queiram agregar conhecimento na sua vida, no mundo espiritual, teológico, essa aula é para você. Presbítero irmão Luiz, vamos estar orando ao Senhor para nós iniciarmos a nossa lição de hoje. Amém. Paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, adentramos na Tua presença para Te louvar, Te bendizer e Te agradecer, meu Rei da Glória, por mais esta rica oportunidade de aprendizado da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada minuto, Senhor, desta aula. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra alcance cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui atrás nós temos os esboços da lição, né? Temos aí a lição de número 13, a questão doutrinária é o tema da lição de hoje, né? Aliás, a Assembleia de Jerusalém. E no tópico 1 nós temos aí a questão doutrinária que foram apresentada aos apóstolos em Jerusalém, um problema interno que surgiu na igreja de Antioquia, foi levado para a Assembleia em Jerusalém para resolver diante dos apóstolos. Nós estaremos vendo isso aqui, como eles se dedicaram e dedicaram um tempo e uma atenção para resolver esse problema, né? Por duas vezes aqui, né, só nesse trimestre, a gente encontra a igreja primitiva passando por um problema difícil de ser resolvido, que seria passivo de uma divisão na igreja primitiva. A primeira foi lá no cuidado com as viúvas, né? Onde as viúvas de fala grega estavam tendo deixado de ser assistida com os mantimentos, com a cesta básica, e então eles levaram esse problema aos apóstolos e que eles resolveram de uma maneira muito sábia. Aqui, novamente, é importante destacar que esses problemas eles sempre acontecem no meio da igreja. Aonde tem ser humano, aonde tem gente, sempre vai existir problemas de ordem social. E outros problemas também. E aqui a gente encontra esses problemas de ordem social e agora não só social, mas cultural e religioso. No tópico 1, o relatório missionário, o relato que eles vão levar do que estava acontecendo na igreja de Antioquia para Jerusalém para solucionar o problema. O legalismo judaizante, que é exatamente o problema. No tópico 2, o debate doutrinário, a gente vai ver que ao longo do capítulo de número 15, todo o capítulo, teve ali desde o versículo 1 até o versículo de número 18, um debate, teve briga, teve contenda, os ânimos se alteraram, mas o Espírito Santo que estava no meio deles apaziguou a situação e trouxe a solução mais aplausível possível para solucionar esse problema. No ponto 1, uma questão crucial, né? A experiência do Pentecoste na fé dos gentios, aqui é Pedro, né, que vai fazer menção do que aconteceu lá na casa de Cornélio. E o tópico 3, a fundamentação profética da fé gentílica. A experiência do Pentecoste no dia dos gentios é exatamente o derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio, e aqui é o fundamento profético da fé gentílica. Ou seja, o que é o fundamento profético aqui? Nós vamos já falar para você, não saia daí não, fica conosco. No tópico 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém,
Rapaz, foi extraordinário. O Espírito na Assembleia, a orientação do Espírito de Deus na Assembleia, o Espírito que é o Espírito Santo, tá? E o parecer final da Assembleia. Aqui nós temos os apontamentos teológicos e nós vamos estar conferindo aqui, se o tempo nos permitir, essas referências bíblicas que vai fortalecer o nosso comentário, o nosso estudo teológico. Amém? Presbítero irmão Luiz, pode ler o texto bíblico? Texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo está em Atos 15, 28, que diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A nossa verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos 22 a 32. Se você quiser nos acompanhar aí na sua casa, pegue aí sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, que diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos em concordemente eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles, então, se despediram, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. Amém. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Irmãos, vamos lá. Aqui, para nós pegarmos aqui de princípio, o texto que nós fizemos menção, todo esse texto bíblico, esse relato desses fatos que estava acontecendo na igreja de Antioquia, né? Acontecendo ali na igreja de Antioquia, né? Para resolver esse problema, para solucionar. Vamos lá, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. Nós vamos pegar todos esses versículos aqui, que aí a gente já faz um apanhado geral. Vamos lá. Para a gente entender aqui o que ele está falando, o que ele está relatando, o que
Lucas está escrevendo, registrando aqui no livro de Atos, a gente precisa saber o que estava acontecendo. E para você saber, é só você ler a partir do versículo de número 1 do capítulo 15. Diz assim, ó, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, dizendo, se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não pode ser salvo. Olha isso. Aqui, o que está dizendo? Lucas está dizendo que alguns que tinham descido da Judéia, ou seja, alguns novos convertidos, pessoas que foram dispersas por causa da perseguição descrita ainda no capítulo 14, descrita no capítulo 7, descrita no capítulo 8, 4, capítulo 5, até o capítulo 6 era perseguição só aos apóstolos, depois que eles mataram Estevão no capítulo 7, aí a perseguição se desencadeia por todos os crentes, sobre todos os cristãos. Aí não tinha mais só os apóstolos, não. Qualquer um que confessasse a Cristo como seu Salvador, a perseguição estava em cima. Saulo estava assolando, metendo na cadeia, prendendo e até entregando à morte. Aí o que acontece? Alguns desses cristãos aqui, eles são judeus que se converteram ao cristianismo, mas devido a essa perseguição, eles saíram da Judéia e chegaram até a Antioquia, 400 quilômetros de distância ali, mais ou menos, de Judéia, de Jerusalém. E eles ali chegam nas sinagogas e querem impor umas regras, dizendo que para eles, para os gentios e os judeus que estavam ali serem salvos, eles precisavam submeter à circuncisão. Olha só. Eles não conseguiram entender que o plano salvífico de Deus, que todo o ritual judaico, o culto judaico, as festas judaicas, o templo, o que mais? A guarda dos sábados, todos aqueles rituais, o sacrifício no templo, tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus, mas eles não compreenderam isso. E então eles começam a pregar dizendo que se eles não circuncidassem, eles não teriam a salvação. E então, isso aqui soou por toda a região da Antioquia, e então os apóstolos, a exemplo de Paulo e Barnabé, tiveram ciência do que estava acontecendo, e então eles tomam consciência e começam a discutir com esse povo, dizendo, não é assim, a salvação não é pelas obras da lei, porque se fosse, todo mundo estava perdido. Meu Deus, que texto maravilhoso! É muito bom ver Deus levantando homens sábios, cheios do Espírito Santo, para confrontar, para combater essas heresias, esses profetas que tentam impor doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. É muito bom, é muito bom. Isso ajuda o crescimento do Evangelho, isso ajuda a expansão do Evangelho com perfeição, com um ensino verdadeiro da palavra de Deus. E então, no versículo de número 7, esse negócio aqui, ele começa a ter uma esquentada. O clima, os ânimos se alteram. Veja só, no versículo de número 7 do capítulo 15, Paulo e Barnabé, eles já saíram da Antioquia e foram até Jerusalém, e aqui eles estão no discurso, na assembleia em Jerusalém, resolvendo os fatos. Vamos lá, vamos ler. Se nós só ler o capítulo 15, ele é autoexplicativo e vai somar 100% para a nossa lição. Às vezes, o que nós vamos ler aqui no texto bíblico está exatamente destrinchado aqui. Primeiro, um debate doutrinário. Vamos lá, versículo 7 é exatamente um debate doutrinário. Quer ver? Versículo de número 2. Tendo dito Paulo e Barnabé uma grande dissensão e contenda com eles, olha aí, Paulo e Barnabé, o que eu acabei de falar, eles resistiram a ele, confrontaram ele e tiveram um grande debate. E Paulo e Barnabé, alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos das anciões para tratar dessa questão. Exatamente isso aqui. Ó, o relatório missionário, ou seja, eles relataram aos profetas, o legalismo judaizante. É exatamente o que nós vemos. Eles estavam, versículo 1, ele diz que eles tentavam, dizendo que se não fosse circuncidado, eles não recebiam a salvação. O debate doutrinário, Paulo e Barnabé debatendo com eles e querendo mostrar para eles que eles estavam errados e eles resistindo de toda força. Então ele diz, vamos levar para os apóstolos. Lá nós vamos resolver, lá na igreja matriz, lá na sede, né, digamos assim.
E então, no versículo número 3, eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando sobre a conversão dos gentios, e eles voltaram de Antioquia para a Judéia, para Jerusalém, e então eles não deixavam, por onde eles passavam, eles confirmavam o evangelho, a salvação, e anunciando o que Deus tinha feito no meio dos gentios. Versículo de número 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidar. É exatamente o que nós falamos aqui. Aí vamos lá, para o debate doutrinário, aqui no ponto 2. O legalismo judaizante nós já falamos. O que mais? A igreja local como um organismo vivo, ou seja, a igreja ela sempre existiu como uma organização e é necessário. Tem muita gente que usa aquele texto bíblico que diz assim, ó, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E quer dizer que está errado, está cultuando em um culto dentro de um templo, dentro de um galpão. Isso não é para salvação, mas isso é a reunião dos salvos e é necessário que aconteça. A igreja sempre existiu um templo. Primeira coisa que Deus gostou quando Davi disse, eu vou construir um templo para o Senhor, para morar Deus. Deus disse, eu gostei desse negócio aí. Mas tu não vai fazer não, tu é um homem sanguinário. Vou colocar nas mãos do teu filho Salomão. E então Deus constrói o templo por meio de Salomão e coloca a sua presença no templo. Não que ele está ali literalmente, porque antigamente, na antiga aliança, só voltando um pouquinho aqui, na antiga aliança, Deus estava presente na arca da aliança que estava dentro do templo. Ela representava a presença de Deus. Era colocada no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Vamos lá. Versículo 7. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. O que é que Pedro está dizendo aqui, ó? Ele está falando exatamente no tópico 2 da nossa lição aqui, ó. A experiência do Pentecostes e aqui, ó, a fundamentação profética aqui. Pedro é aqui, ó. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Aí Pedro pega e levanta no versículo 7 dizendo assim, ó, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro se levanta e confronta eles sobre isso aí. E ele está falando exatamente a respeito de quem? De Cornélio. Pedro está falando da visão, isso nós tratamos na lição de número 12. É isso? Deixa eu só voltar um aqui. A igreja missionária, não, é a lição número 11, exatamente. Uma igreja gentílica, a igreja hebreia na casa de um gentil. Exatamente. Então ele vai falar assim, ó, Deus me elegeu para pregar o evangelho aos gentios. E vocês sabem disso, que há algum tempo isso aconteceu. Aí eu continuo o versículo dizendo, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, pois, por que tentais Deus? Olha isso. Quando eles estão querendo impor uma obrigação, querendo cobrar dos gentios, dos irmãos gentios, uma penitência, digamos assim, que nem eles eram capazes de cumprir, o apóstolo Pedro está dizendo que agora vocês estão tentando Deus. Olha aí, por que tentais Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem vocês podem suportar. Meu Deus! Eita Jesus! Deus é maravilhoso. Versículo número, antes cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ele disse, nós vamos ser salvos pela graça do Senhor Jesus e os gentios também vão ser salvos da mesma maneira. Só há uma maneira de salvação. Só pela graça. E no livro de Gálatas, na carta de apóstolo Paulo a Gálatas, vai dizer que a salvação é pela fé, pela graça da fé em Cristo Jesus. Não é pelas obras da lei, para que ninguém se gloria. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo. Pedro se calou, Pedro discursou, falou, apresentou o seu discurso e então entra Barnabé e Paulo e começa também a defender o evangelho pela graça. Defender o evangelho pela fé.
livrando os gentios dessa cerviz, desse jugo pesado que os irmãos estavam tentando impor sobre eles. E o interessante é que quando Paulo e Barnabé se calam, levanta outro. Quem? Tiago, no versículo de número 13. Quando eles calaram, Tiago usou da palavra dizendo: irmãos, ouve-me. Aí o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai falar isso aqui, ó, a fundamentação profética da fé gentílica. E ele vai fazer menção do livro do profeta Isaías e também do livro de Amós, quando ele vai falar que os gentios entrariam nessa linha de salvação. Eita, Jesus, maravilhoso. Tu és poderoso, meu Pai. Tu está entendendo, presbítero Luiz? A fundamentação profética da fé gentílica. É um dá aqui, eu coloquei foi um é. Da fé gentílica. E o apóstolo Tiago, então, ele vai levantar e vai confirmar com as profecias de Isaías e de Amós, que falavam que os gentios também entrariam nessa linha de salvação. Meu Deus, é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por o Senhor nos inserir no meio, nesse plano salvífico. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15. Como isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Exatamente. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Eu o levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais... Olha aí, ele acabou de falar. Sim, todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. O apóstolo Tiago aqui ele está confirmando e ele fala bem claro que os gentios seriam resgatados, seriam chamados, seriam inseridos nesse plano salvífico. Vamos lá, versículo de número 24. É isso? 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Para nós entender aqui rapidinho, só essa parte geográfica aqui, a Síria é a província maior, Cilícia é a subprovíncia e Antioquia é a capital da província. Traduzindo por dia de hoje, a Síria, o país, Cilícia, o estado, Antioquia, a capital. Pronto, está resumido, mas claro, é impossível. Então ele está aqui, ele destaca exatamente isso aqui. Ele começa pela capital, aí vai para o estado e Cilícia. Ele muda aqui, né? Ele faz Antioquia, Síria e Cilícia. Então ele fala da capital, fala do país e fala do estado. Então ele está dizendo, nós saudamos, saúde a vocês, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Presbítero irmão Luiz, aquela versão que o senhor leu, ela tem uma fase mais extensa que a minha versão aqui não tem. O senhor pode ler de novo aí? O versículo de número 24. Leia aí para nós, a versão que o senhor leu. É aí? Pode abrir, nada não. Essa versão aí, ela é mais completa. Versículo 24 de Atos 15. Leia aí para nós ver. Diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. A minha, aí aqui, nessa versão aí tem versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ali, ó, é essa parte aí, ó, a minha para aqui, ó. Transtornar a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Eles não falam o que eles estavam entregando aqui nessa passagem. Mas lá no versículo de número 7, versículo de número
No versículo 2 ele fala que eles estavam tentando impor a lei de Moisés e a circuncisão. Então, irmãos, aqui o que nós podemos entender aqui é que esses profetas, eles saíram de Judeia, de Jerusalém, e foram para lá, mas eles foram sem a autorização apostólica, sem a bênção apostólica, eles saíram sem uma ordenância pastoral. Marco, tu tá filmando? Pregadores, obreiros que saem das suas igrejas, recebem convite para ir pregar em outro lugar e não confirmam com o seu pastor, que não pede a autorização do pastor, que não pede bênção sacerdotal, você está fora da bênção sacerdotal. Você está cometendo um erro porque você não está respeitando a autoridade eclesiástica que Deus constituiu sobre você. E então, quando você sai debaixo da autorização do seu pastor, da bênção apostólica do seu apóstolo, do seu pastor, você corre um risco de levar heresia, você corre um risco de, mesmo você sendo um homem de Deus, você não será bem recebido porque não foi recomendado. Você está entendendo o que esses homens fizeram aqui? Chegaram lá por vontade e começaram a impor um juízo, nem os pais deles, eles vão cumprir. Meu Deus, Jesus. A Bíblia é maravilhosa. Eu amo ler a Bíblia. Versículo de número, olha o que ele diz. Nós não damos o mandamento, nós não despedimos, nós não mandamos ele. Eita, Jesus. Pareceu-nos bem reunidos consortemente eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca nos anunciarão também o mesmo. Peraí. Anunciarão também o mesmo? Peraí. Olha só. Eles mandam quem? Paulo e Barnabé. Versículo de número 25. Paulo e Barnabé foram os responsáveis, os incumbidos, foram os que foram autorizados e enviados pelos apóstolos para voltar a Antioquia e trazer o parecer final da solução desse problema. Enquanto isso, a igreja de Antioquia aguardando a solução desse problema, dizendo que os apóstolos vai remendar para que nós possamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles enviam Paulo e Barnabé, eles não mandam só os dois. Por que eles não mandam só os dois? Ele pega e manda mais dois. Ele mandou mais Silas e quem foi o outro? Judas, né? Judas chamado Barsabás. Esse Judas chamado Barsabás aqui é Judas, na verdade, é a primeira vez que é mencionado na Bíblia e a última. Não se sabe mais aonde ele entrou, o que aconteceu com ele, por onde ele ficou. Não se sabe se foi morto durante a perseguição posterior. Não se sabe. Mas esse Silas aqui é o companheiro de Paulo, que se torna companheiro nas prisões e que aparece lá em 1 Tessalonicenses como Silvano. É o mesmo Silvano. O mesmo Silvano que aparece em 1 Tessalonicenses. Então, companheiro de Paulo. Abre aí. Cadê? Eu até coloquei aqui, ó. Lucas 24:4. Abre aí essa referência bíblica. Vamos ler Lucas 24:4. Enquanto o senhor abre aí, eu vou abrir João 20:12. João 20:12. Eita, glória a Jesus. Louvado é o teu nome, meu Pai. Achou aí, irmão Luiz? Irmão Luiz. Pode ler. Lucas 24:4. E eu vou te explicar agora. Exatamente. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto deles os homens convertes resplandecentes. Lê o próximo. Próximo versículo. O 25, né? Não, o 5. Eu leio o 4, agora eu só leio o 5. Versículo 5. É o 5, né? Eu só leio o 4, agora eu quero só ler o 5 também. É o capítulo 5. Não, o capítulo 24 de Lucas. O capítulo 24 de Lucas e o versículo 4 e 5. É isso. Aí. Quando o senhor encontra aí, eu vou ler João 20:12, que é a mesma referência, só que falada por João. Diz assim, ó, 11:12. Maria estava chorando lá de fora,
junto ao sepulcro, enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro dele e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles disseram: mulher, por que choras? Ele respondeu: porque levaram o Senhor, não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, voltou-se para e viu Jesus em pé, porém elas não conheciam que era ele. O que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu te perguntar uma coisa. Um anjo tem força para remover uma pedra? Só um anjo tem força para remover. Então por que ele mandou dois? Por que deu dois? Eu escrevi bem aqui. Por quê? Porque o testemunho de Deus é verdadeiro. Quando um fala, há dúvida, mas quando é confirmado por dois, aí sim se confirma a verdade. Então o que os apóstolos fizeram? Mandaram um par, que foi Babel, e mandaram dois para confirmar o que eles estavam pregando e dizer: ó, é exatamente isso que foi escrito pela Assembleia de Jerusalém, é exatamente isso que foi pregado e o que foi decidido e o que foi aceito pelo conselho. Verso 5, 24, 5. Estando muito avisadas e abaixando-se para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vento entre os mortos? Viu aí? Exatamente. Se você, Mateus e Marcos, eles falam só de um anjo, quer dizer, um lava ali ao sepulcro. Mas Lucas não vão falar que eram dois. O porquê, o que eles fizeram, eu não sei. Mas interessante é que Marcos e Mateus falam só, mas Lucas e João dizem que era dois anjos. Ou seja, quem sabe eles tiverem uma informação precisa do evento, né? Quem sabe eles tiveram informação precisa do e Mateus. Vamos lá, versículo 28. Na verdade, seu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor, não vos impor mais em igual algum. Sendo estas coisas necessárias, a gente está caminhando para o fim. Aqui, a decisão da lei de Jerusalém. Eu quero convidar vocês, a gente não vai ter tempo, mas eu uma igreja, a igreja local como organismo, pode ler 1 Coríntios 12, uma igreja como organização, é o que nós falamos no início, uma igreja organizada. Tito 1:5, estabelecendo líderes. Atos 14:23, nós lemos na lição que é exatamente onde vai falar a eleição de Barnabé para supervisionar o trabalho de Antioquia, dando voz à igreja. Atos 28 é o que nós estamos lendo agora. A necessidade de possuir parâmetros, Atos 15, 31, estamos lendo aqui também agora. Então, você conferir essas referências. Tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40, que falamos. Então, essa referência você pode acompanhar aí na sua casa, no curso da sua. A gente não vai ler por causa que já não nos permite. Mas para a gente continuar aqui finalizando, que é exatamente o que a gente está falando aqui agora, vamos abissais, versículo 29. Não, versículo 28, né? É o livro 28 agora. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo. E agora, a orientação do Espírito Santo na responsável por trazer uma direção verídica dos fatos, da decisão correta. O Espírito Santo de Deus. E outros, uns pastores, por sinal muito bem estudado, que dos apóstolos, esse nome de Atos dos Apóstolos é uma, digamos assim, como podemos dizer, um carinho aos apóstolos, por eles serem os protagonistas, mas o principal protagonista de tudo que aconteceu em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, eles resistiram às autoridades no Sinédrio. Por meio do Espírito Santo, eles foram soltos das prisões.
por meio do Espírito Santo, eles curaram um coxo que estava na Porta Formosa. Por meio do Espírito Santo, eles resistiam às idolatrias que iam surgindo. Por meio do Espírito, era o Espírito Santo que estava atuando na vida da igreja. E é o Espírito Santo que tem que atuar na vida da igreja, na vida do pastor, na vida dos obreiros, na vida do pai de família, na vida da mãe de família, na vida dos filhos, porque se não for o Espírito Santo nas nossas vidas, a tua casa está perdida, o teu casamento está perdido, a tua empresa não vai para frente, pode até ir, mas tem prejuízos, porque o Espírito Santo não é o que direciona, porque Deus é o dono do ouro e da prata. A empresa pode até crescer sem o Espírito Santo. Pode. Tem muitos aí. É o que mais tem. Tem bastante. Mas não conhece, não está cumprindo o propósito de riqueza que Deus colocou na mão dos administradores. Porque o maior propósito, eu quero abrir um parênteses aqui, o maior propósito para a vida minha, para a vida de cada ser humano nesta terra, não é para nossas vidas, é para somar na vida dos próximos. Na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos parentes, do nosso amigo. O que Jesus disse? Encher de ouro, encher o teu tesouro de ouro para esbanjar e para viver sozinho. Não, ele disse assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como mesmo. Eita, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero irmão Luiz, me ajudem para Luiz. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Essas ordenanças aqui, é interessante, isso aqui é maravilhoso. Por que eles fazem isso? Vamos lá. Era algo muito difícil para o judeu. Primeiro, eles não se sentavam na mesa com os gentios. A comida dos gentios, para eles, era imunda, era nojenta, era cebosa. Eles não se misturavam de maneira nenhuma. Eles não comiam carne de animais sufocados, isso está na lei de Moisés. Eles não comiam carne de animais que foram mortos, sacrificado, que era sacrificado a ídolos, e eles não comiam carne com sangue. Eles matavam, degolavam e escorria todo o sangue. O gentio não. O gentio comia carne sacrificada a ídolo, carne mergulhada no sangue. Existe por aí o tal de como é que é o nome? É o molho que é feito molho no pardo. sangue. Molho pardo, isso, que é feito no sangue. O tal da galinha cabidela, que é feita no sangue, né? Farrabulho. Tem um monte de comida aí. E os judeus abominam isso, não come de jeito nenhum. Então, para eles, isso aqui era difícil de lidar. Aí, o que é que eles fazem? Eles pedem essas ordenanças para o gentil. Só que ele vai estender mais esses ensinos aqui por meio do apóstolo Paulo. Lá no capítulo de número 8, de 1 aos Coríntios, do 8 até o 10, ele vai dizer como se pode comer comida sacrificada, e ele vai dizer que aquele que come para Deus come, aquele que não come para Deus come, porque ele diz que o que entra pela boca, pelo ventre, né? Eita, glória a Jesus. Nós vamos terminar. E ele também vai falar de... Por quê? Porque a igreja aqui, e essas informações aqui, elas aparecem mais precisas na igreja de Corinto. A cidade de Corinto tinha a deusa do amor, não fala memória, a deusa, é o nome dela? Diana, deusa Diana, que a imoralidade sexual na cidade era de portas abertas. Então eles assim, ó, fora essas práticas, não se unem com esse povo, não se misturam com essa proibição, essa comunicação, abandonem isso. Ele diz, e faz bem. Não vamos dar muito nisso aqui, não. Comida sacrificada, potente pode comer comida sagrada, crente pode comer carne de sangue, pode que Paulo diz que aqui come, Deus come, aqui não come, para Deus não come. Só vai ter a ordenança no seguinte: se você vai comer na casa de alguém, diz assim, ó, se você vai comprar carne, não conta que foi o animal. Se você vai comer um churrasco na casa de um vizinho, não pergunta de onde vem a carne, porque ele diz que se comer sem saber, não está pecando em nada.
se você comer e o teu irmão está com você, não come, se for escandalizar por causa disso, ele diz, também não coma, porque não vai fazer com que o teu irmão peque por causa da comida. Irmão, é necessário ser sábio, prudente, para que não venhamos matar o nosso irmão, mas que é fraco. Não é. E isso existe em todos os lugares. Versículo 30. Tendo os dias então descido e partiram para Antioquia, e juntando a multidão entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram, confirmando os irmãos com muitas palavras. Que nós vamos acabar. Paulo e Barnabé entregou a carta, lida a carta na assembleia, no meio do povo, trouxe a instrução do povo. Depois disso, eles levantam Judas e Barnabé e Silas. Silas e Judas. E diga, é isso que é decidido. Essa carta que está sendo lida aqui da igreja, no meio de vocês, é a verdade que foi decidida, não só pelo apóstolo, mas firmado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Qual é o parecer final? O parecer final é que é exatamente a ordenança que vocês abandonam a carne sacrificada, a mais socado e também a fornicação, abstenhai-vos disso. Meus amados irmãos, espero ter contribuído para vocês e nós caminhamos para o fim e aí nós agradecemos ao oportunidade de Jesus e que o Espírito Santo venha falar mais profundo no coração da igreja. Quero convidar o presbítero irmãos para estar dirigindo a ação e as bênçãos apostólicas e que o Jesus venha falar mais profundo no coração da igreja. Amém. Vamos agradecer. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estes momentos de ensinamento e aprendizado da Tua palavra, Pai. Sabemos, meu Rei da Glória, que quem nos rege é o Teu Espírito Santo, que habita no meio de nós, que habita em nós, que habita no meio da Tua igreja, Senhor, nos orientando a fazermos a Tua vontade e a cumprirmos a Tua palavra. Muito obrigado, meu Rei da Glória. Recompensa a vida, amado nosso professor Diácono de Oliveira e todos os ouvintes, Senhor, glória desta palavra, Senhor, que venham ter as suas vidas edificadas na Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo com todos e todos digam amém e amém.